Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema de hoje é República Velha, governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Sua aula com Daniel Antonieto. O governo republicano, de 1889 a 1898, República da Espada. Recebeu esse nome por causa que os dois primeiros governantes, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles são militares. Os militares daquela época usavam uma espada embaiada na lateral do corpo. O governo de Deodoro da Fonseca foi conturbado, pois houve diversas resistências, incluindo algumas pessoas da elite que queriam o retorno da monarquia. Mas não foi nada grandioso, apenas pontual. Em seu governo tomou medidas importantes, como a separação da Igreja e do Estado. A gente chama isso de Estado laico. Assim, o Brasil não tem compromisso em ser governado a partir de uma estrutura religiosa, permitindo o seu povo escolher a religião mais apropriada à sua família, sem a interferência de funcionários do governo. Naturalização dos imigrantes, ou seja, torná-los brasileiros, banimento da família real, que já estava bem longe, e as antigas províncias receberam o nome de estados, que são as unidades federativas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e assim vai, né? Esses que eram chamados de províncias e agora receberam o nome de estados. Na economia, Rui Barbosa, político paulista, um dos primeiros a se preocupar com as pessoas que viviam em regiões urbanas, foi empossado como ministro da Fazenda, Economia. Nessa função, ele realiza uma reforma financeira para aumento de circulação de dinheiro. Em outras palavras, aumentar o dinheiro para as pessoas comprarem, tentando tornar mais intenso o mercado dentro do país. Para atingir o aumento da circulação de dinheiro, ele facilita empréstimos e fabrica mais dinheiro, ou seja, emite moedas. Para desespero de Rui Barbosa, as pessoas pegavam dinheiro emprestado a juros baixos e investiam na bolsa de valores, local onde as pessoas compram partes, porcentagens, de empresas, onde rendia mais dinheiro para o investidor. Assim, o dinheiro não tornou o mercado mais dinâmico e, para piorar, algumas pessoas começaram a agir de má fé ao criar empresas fantasmas que não existiam na vida real, colocavam no mercado de ações e sumiam com o dinheiro investido. Havia também a especulação financeira, ou seja, um grupo de investidores compravam as ações de uma empresa, fazendo que essa empresa fosse valorizada. O valor das ações subiam, o que tornava atrativo a outros investidores. Esse grupo de especuladores vendiam então suas ações com valor alto no mercado e os novos compradores tinham as ações desvalorizadas. Outro fator, que é até hoje uma assombração para os brasileiros, foi a inflação. Ela chegou a 100%, enquanto a nossa, que já assusta, está em torno de 13% ao ano. A inflação é o aumento do valor das mercadorias, o que gera a desvalorização da moeda. A inflação é boa quando controlada. Quando alta, ela gera fome e uma diminuição no poder de compras, ou seja, instabilidade econômica e política. Em 1891, é promulgada a primeira Constituição do Brasil República. Ela teve inspiração liberal, porém com algumas propostas conservadoras. Vou ressaltar alguns pontos dessa Constituição. Sistema federativo permitia uma Constituição para cada estado brasileiro, porém não poderia divergir da Constituição Nacional, ou seja, havia uma certa autonomia política nos estados brasileiros, reforçando as ideias da nova elite cafeeira republicana. Representativo. Os eleitores elegem seus candidatos, que os irão representar nas câmaras estaduais, municipais, federais e Senado. Presidencialista. Sistema político onde se elege um presidente. Era eleito diretamente pelo povo e era o maior cargo do país no executivo.
sendo responsável por administrá-lo. Divisão dos três poderes. O primeiro poder é o executivo, presidente, prefeitos e governadores, responsáveis pela administração e gerenciamento do país, municípios e estados. Eles também podem propor leis, aprovar integralmente, parcialmente ou rejeitar as leis propostas pelo Legislativo. Legislativo, onde vereadores, deputados e senadores legislam, criam leis para organizar a população. Podem aprovar parcialmente, integralmente ou rejeitar propostas de leis do Executivo. Judiciário são os juízes e os Supremos Tribunais, responsáveis por julgar causas que infringem as leis. Os três poderes são responsáveis por fiscalizar um ao outro, para evitar excessos. O sufrágio universal é a possibilidade de todos os brasileiros votarem, porém, para a época, existiu uma limitação na palavra todos. A sociedade entendia como sendo todos apenas homens e alfabetizados. Veja, alfabetizado para a época era apenas escrever seu próprio nome. Assim, excluía as mulheres e grande parte da população de descendência escrava, principalmente porque eram a maioria dos analfabetos. Para piorar esse cenário, o voto era aberto, ou seja, aquele que você levanta a mão ou fala para o mesário qual seu voto, facilitando a identificação da pessoa e a quem ela votou. Após a promulgação das leis, dificuldades voltaram a atormentar o presidente Deodoro da Fonseca, principalmente pela resistência do Congresso a aprovar suas solicitações. Ameaçado, Deodoro fecha o Congresso. Em resposta, marinheiros a bordo de navios militares no Rio de Janeiro ameaçam bombardear a capital, caso ele não renunciasse. Assim, acaba o governo de Deodoro, renunciando e em conflito com parte da elite cafeeira. Não esqueça de tirar as dúvidas online, nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!